Amém, glória a Deus. O Senhor é bom, Deus. Feche seus olhos essa noite. Deus, neste momento queremos entregar nosso coração a Ti, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, que não venha ser eu estar falando, mas venha ser o Teu Espírito Santo a estar ministrando nossos corações. Senhor, assim como Moisés, Jeremias disse: eu não sei falar, eu também me coloco nessa posição. Eu não sei falar, não sei pregar como muitos pregadores, mas eu creio que o Senhor usa também pequeninos. Eu sei que o Senhor usa pessoas que estão com o coração dispostos, pessoas que dão a boca ao Senhor. Neste momento, coloco minha vida diante do Teu altar, e seja feita a Tua vontade neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Êxodo. Deus tem sido muito bom esses dias. Deus tem falado muito aos nossos corações, muito ao meu coração. Êxodo capítulo 17. Glória a Deus, Senhor. Amém? Amém ou não? Amém. Versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor e disse: que farei a este povo, Senhor? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Até aqui, amém? Irmãos, Deus tem falado muito esses dias no nosso coração, amém? E nas últimas ministrações, tinha até comentado com o pastor, falei assim: pastor, eu estou a ponto de explodir, porque o que o senhor está ministrando, eu estou ficando doido, pastor. Porque está dando uma vontade de falar da palavra de Deus, está dando uma vontade de falar aquilo que o Senhor está gerando em mim, aquilo que o Senhor está gerando nesse tempo. E eu conversei algumas coisas com o pastor, e eu falei assim: pastor, eu acho que eu estou ficando doido. Porque é um tempo que, mesmo que é um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, onde muitas pessoas estão preferindo abandonar a sua luta, abandonar o seu ministério, porque vai dar trabalho.
mas ao mesmo tempo, nesse tempo, Deus levanta homens e mulheres que queiram ouvir o coração dele, porque é no deserto que levanta homens de Deus. E eu falando isso com o pastor, Deus me deu essa palavra. Irmãos, nós acabamos de ler, esse texto está falando sobre o povo de Israel, o mesmo povo de Israel que saiu lá do Egito, o mesmo povo de Israel que Deus fez milagres, Deus enviou as pragas, Deus transformou o rio em sangue. Deus, vocês conhecem a história, Deus fez todos os milagres para que o povo venha sair do Egito. E no capítulo 17, versículo 1, ele fala que tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas segundo o mandamento de Deus. Ou seja, como que Deus falava com aquele povo? O povo acampava em um lugar e Deus falava: opa, vamos acampar aqui. Assim que Deus movia o propósito dele naquele lugar, Deus falava com Moisés: bora para frente, vamos caminhar mais um pouco para frente. E assim Deus falava com aquele povo. Só que nesse tempo, como nós lemos, Deus falou com ele: para nesse lugar, num lugar chamado Refidim. Repita comigo: Refidim. Refidim. Lugar chamado Refidim. É difícil de falar, né, irmão? Mas foi aí onde que Deus pediu o povo de Israel para que parasse. Lembrando, foi o Deus que pediu para que esse povo parasse ali. Deus pediu para parar. Eu tiro muito exemplo dessa palavra. Há momentos na nossa caminhada que Deus pede para nós pararmos. Há momentos da nossa caminhada que Deus pede para nós pararmos. Lembrando, quem pediu para parar? Foi Deus. Deus pediu o povo para parar naquele lugar. Gente, por que eu estou repetindo isso? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, cada palavra, cada detalhe que Deus nos fala já é ouro, é ouro. Porque nós vamos caminhando, servindo ao Senhor, vamos à igreja, mas parece que às vezes as coisas não acontecem, parece que as coisas estão muito normal. E o pastor e os pastores têm ministrado isso. Cara, se nós não orarmos, se nós não lemos a palavra, se nós não mantemos a comunhão, nós vamos morrer. Os cristãos, os servos de Deus que vivem uma vida superficial, de só ir à igreja, de acompanhar, cara, não vão sobreviver. É o tempo difícil. Nós vamos ter desviado dentro da igreja. Pessoas que acompanham o ministério de Deus, acompanham os milagres de Deus, mas não têm vivido o propósito de Deus. Só que às vezes dá uma impressão que o Senhor, como que eu posso dizer? Só é quando o Senhor fala, quando há um milagre de Deus. Não, tem hora que Deus fala para nós pararmos, para nós parar um pouco, para ouvir o que Ele está falando. Mas como assim, Bruno? Parar dá uma impressão que eu estou ficando para trás. Não, quando Deus pede para nós pararmos, é para nós analisarmos a nossa vida, para nós analisarmos as nossas atitudes, para nós analisarmos nosso posicionamento. Porque às vezes você em movimento, você não vai conseguir ver do que você estiver parado, você vai ver. Vocês estão me entendendo? Tem vezes que é Deus que fala para nós pararmos. Tem vezes que é Deus que fala para nós pararmos, para nós podermos ver algumas coisas. Acompanhando comigo, o povo acampou aquele lugar, né? Deus pediu para parar naquele lugar e o povo parou. Geralmente quando o povo parava em determinada região, eles já procuravam, né, lugares para poder fazer plantações, se tem água, se não tem. E o povo já analisou aquela região e falou: Moisés, esse lugar não tem água. Mas quando a Bíblia fala aqui, irmãos, versículo 2: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Nós não estamos falando de uma pessoa que fala assim: Moisés, deixa eu trocar uma ideia com o senhor aqui. Eu estou pondo a mão aqui, irmãos, que eu estou com uma infecção aqui. Tem hora que eu escuto bem, tem hora que eu escuto mal. Então repara não. Não é mover de Deus reteté aqui não, viu? Ainda não. Mas amém. Então quando a palavra de Deus fala contentou, não é simplesmente chamar o homem de Deus, o Moisés, que estava ali na liderança, e falar assim: aqui, o povo está com sede, aqui não tem água não, irmãos. O mesmo povo de Moisés, o mesmo povo de Israel, que provou os milagres, que provou o mover de Deus, é um povo que questionava, que murmurava e falava com Moisés: Moisés, o povo quer água. E quando a Bíblia fala sobre contender, é arrumar confusão, é fazer barraco.
fazer barraco. E eu me lembro quando o Jacques trouxe a ministração aqui falando sobre trabalho, sobre responsabilidade, que o povo falou assim: Moisés, é melhor que você fale com Deus, né? Que Deus matava o povo, Deus abria a terra, engolia os homens, e o povo ficou com medo, e o povo assim: eu não quero trabalho, né? Eu não quero viver uma vida de santidade. É melhor que você fale com Moisés. Hoje, cara, o pastor tem pregado isso. Hoje é muito mais fácil eu culpar o pastor, eu culpar o líder, eu culpar os irmãos que não me ajudou, eu culpar os irmãos que não visitou. Ah, mas a culpa é do louvor, a culpa é do pastor, a culpa é do diaconato que não vê a minha situação. A culpa é de todo mundo, né? A culpa é de todo mundo. Foi o fulano que falou mal, que não vigiou e machucou meu coração. Não. Mas hoje, cara, Deus está procurando pessoas que queiram ir para a luta, que queiram lutar pelas suas casas, que queiram lutar por aquilo que Deus gerou, queiram lutar pelo propósito. E o povo seguindo começou a contentar-se com Moisés. Sou Moisés, o povo não tem água. E Moisés fala. E detalhe, gente, o mesmo povo que viu maravilhas é um povo que falava assim: mas pelo amor de Deus, o Deus tirou lá do Egito para nós morrermos de sede. Dá uma olhada só no título do capítulo 16. O que está escrito aí? Na minha Bíblia está escrito assim: Deus manda um maná. Mais para frente está escrito assim: Deus manda codornizes. Versículo 22 está escrito assim: o povo recolhe o maná. Ou seja, gente, não é falta de Deus falar, não é falta de Deus prover, não é falta de Deus avisar. Nós cremos no Espírito Santo que nos avisa todas as coisas. O Espírito Santo ele não deixa o jogo desequilibrado. É o mesmo povo que não queria responsabilidade, que deixou a responsabilidade toda para Moisés. E o povo vai até Moisés e fala assim: Moisés, pelo amor de Deus, o povo não quer água. Jesus fala assim, e eles reclamam, né? Reclamam: ô Moisés, pelo amor de Deus, você tirou nós do Egito para nós morrer aqui de sede? De novo faz essa pergunta para Moisés. Moisés vai para o Senhor e fala assim: Senhor, versículo 4: que farei eu, Senhor, a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Gente, quando alguém fala mal de você, quando alguém pensa mal de você, quando de alguma forma você é machucado ou você não é entendido, cara, você não tem que ir para outras pessoas, você tem que ir para uma pessoa que chama Jesus Cristo. Quando Moisés entende aquela confusão e o povo imprime Moisés: Moisés, é o Deus que você está falando. Moisés, é o Deus que nos tirou, é o Deus que fez, Ele nos trouxe para isso. Gente, é um tempo que pessoas vão nos questionar. Rodrigo está aqui não, né? Ontem eu estava conversando um pouco na casa do Rodrigo. E Rodrigo, nós conversamos bastante. É um tempo que as pessoas estão querendo saber de Deus, né? Antigamente as pessoas queriam, cara, ser pastor, queriam estar na igreja, né? Queriam ministrar, porque viam Deus nas pessoas, viam a disponibilidade. Mas hoje nós olhamos para fora, a pessoa: o quê? Você é crente? Você é doido? Eu para ser crente igual que fulano, fala palavrão, mexe com mulher na rua? Eu para ser crente igual que fulano, só vai domingo? Conheço o cara, tem 10 anos, o cara nunca falou do amor de Deus, o cara nunca me deu um testemunho. O evangelho está colocando nós à prova, cara, à prova, porque nós entendemos que Deus tem feito na nossa vida, amém, irmãos? Deus tem feito, Deus tem livrado, Deus tem curado. E trazendo para o tempo de hoje, gente, nós estávamos no Egito, ou seja, nós estávamos no mundo, e Deus nos tirou de lá, nos tirou, amém? Amém? Amém, Wagner? Amém. Deus nos tirou do Egito. Egito simboliza pecado. Deus nos tirou do pecado. E quando, gente, eu vou falar sério com você. Nós tivemos um propósito lá no monte. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não quero ser mais um cristão superficial. Não quero. Eu não quero ser um cristão que só estou bem com Deus porque eu tenho emprego, eu tenho um carro, eu tenho as contas pagas, ou somente quando eu estou bem com a minha esposa. Eu não quero ser um cristão assim. Eu quero ser um cristão, como diz Paulo, na fartura, né, na dificuldade.
na fome, na nudez, com roupas ou não, na dificuldade ou não. Eu quero ser um crente que serve ao Senhor na íntegra. Gente, hoje nós estamos sendo desafiados a viver um evangelho de Cristo, um evangelho que vive a palavra, um evangelho que muda pessoas. E Deus tem queimado isso, sabe, comigo, até no falar com os jovens. Meus jovens estão ali, meu não, né, de Deus. E eu conversei com o Rafael, aquela benção ali. Levanta a mão, Rafael. É um novo membro da igreja, está acompanhando nós aí, né, com os jovens. Cara, eu fiquei conversando com aquele rapaz, ele tem uma meia-noite, né, Rafael? E a gente foi conversando, e ele falou: cara, você falou comigo, nossa, eu estava lá na outra igreja, o pastor falou isso comigo e tal, e foi testificando algumas coisas, cara. E é isso, o que eu estou falando, o que quer dizer? E é isso, é gastar tempo com pessoas, é amar o próximo, é ajudar quem está necessitado. Quem é o necessitado? O nosso próximo, quem estiver próximo de você no momento que você estiver passando. É o nosso vizinho, mas não, a gente quer ser próximo aqui, né? E eu falei com as pessoas: gente, eu amo tocar, a gente ama música, né, Ana? A gente ama louvor, a gente ama louvar o Senhor, mas eu amo muito mais, cara, ser usado pelo Senhor na vida de alguém. Eu amo muito mais ser relevante na vida de alguém, liberar uma boa palavra. E esse é o evangelho que o Senhor está nos chamando essa noite. Eu creio no poder da palavra, eu creio. Quando eu falo eu creio, porque eu creio. Não são palavras jogadas ao vento, porque eu estou vivendo isso. É o momento do Senhor nos provar de quando nós falamos assim: Deus está no controle, mas Deus está mesmo? Ou quando quando estiver desempregado, vai endoidar o cabeção, a esposa vai endoidar, né? Ou quando o filho passar mal, ou quando perder o carro, a moto, enfim, quando perder algo que nos machuca. Aí nós vamos endoidar com Deus, jogar fora tudo o que o Senhor gerou em nós, endoidar com os nossos líderes, falar palavras às vezes que não tem necessidade, começa a faltar do escudo, começa a jogar a palavra do Senhor fora e começa a deixar passar a imagem de Cristo, que é o verdadeiro evangelho. Acabou, gente, aquela vida de menino, cara, acabou. Deus tem queimado isso em mim, e nós temos que voltar a esse tempo. Que tempo? Tempo das pessoas ver Deus na nossa vida. Vamos parar de cobrar os homens. Moisés, quando o povo endoidou com Moisés, porque começou a falar demais, a Bíblia fala, gente, Moisés falou assim: quem farei eu a este povo? Só me resta apedrejar-me. Apedrejar significa levantar falso, falar mal do irmão, falar palavras sem necessidade, palavras que ferem. Isso significa apedrejar. Quantos de nós, às vezes, nós fazemos isso, né? Às vezes até sem querer, né? Às vezes até sem querer a gente vê uma pessoa, às vezes pelo vestido, ou pelo carro, ou pela casa, nós damos mais atenção. Mas quando é uma pessoa que às vezes vem humildemente, às vezes não fala nem tão bem, às vezes não está tão vestido bem, a gente não dá muita atenção, porque às vezes nós olhamos assim como Samuel olhou. Nós olhamos a aparência, mas Deus não olha a aparência, cara. Isso aqui é tudo... Deus não olha nada disso aqui. Deus não quer saber se você tem 2, 3 carros, ou se às vezes você não tem nada, ou às vezes você, né? Às vezes você mora na rua, cara. O pastor trouxe a palavra sobre a parábola do mendigo. Vocês estão me entendendo? Que Deus está querendo que você viva o propósito dele, independente da sua condição financeira. É viver o propósito de Deus. Deus não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem. Senhor, mas não deu certo o que eu estava planejando. Senhor, mas eu tentei isso. Senhor, não. As nossas dificuldades, os nossos problemas, nós temos que levar para o Senhor. Senhor, mas falou comigo. A Bíblia está falando que Moisés chegou para o Senhor: Senhor, estão me apedrejando, me dá uma solução. O Senhor fala com ele: Moisés, passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel. Passa diante do povo. Deus quer mostrar para as pessoas, Deus quer mostrar para o povo de Israel, Deus quer mostrar para o mundo o que Ele está fazendo na sua vida. Quando Deus fala para Moisés e diz assim: pega os anciões, você sabe o que significa? Pega os homens mais respeitados, os homens experientes, e traz com você aqui. E a Bíblia fala que Deus falou assim com ele: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Opa, bordão significa que agir de Deus. O bordão significa
presença de Deus, porque foi um instrumento que Moisés usou. Vocês estão lembrados na história, né? Para poder tocar no mar, que o mar se abriu. Foi um instrumento que se transformou em cobre e voltou novamente em cajado. Ele é um instrumento, simbolizava a presença de Deus. Moisés chama esses homens e vem cá na rocha comigo. Ou seja, traz os homens e vão para a rocha, que lá você vai bater o cajado nela, vai ferir a rocha e ela vai sair água, e você vai dar água ao povo. O que isso significa? O que Deus faz na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida, ou fez há 5 anos atrás, é testemunho. Fala para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Não fica só para você. Não fica só para você, seja relevante. Às vezes a pessoa já passou, você passou por uma situação, a pessoa está passando por isso agora. Fala, irmão, eu passei por isso, eu passei dessa forma. Fulano de tal me ajudou, eu passei por isso. Seja bênção na vida do seu próximo, querido. Vamos ser igreja relevante, seja bênção. Mas seja bênção aquilo que você viveu, né? Não vamos, como pastor, não vamos parar de viver a experiência dos outros. Vamos viver a nossa. Fala, Senhor, ei, Deus mudou, eu era dessa forma, hoje eu não penso mais assim. Deus me transformou, eu passei por isso, Deus me ajudou a passar por isso. Seja bênção na vida das pessoas. Quando Deus fala, Moisés, pede, chama os anciões. Por quê? Mostra para o povo, seja testemunha. Era uma figura representativa. Sabe por quê? Porque o povo ele queria uma resposta. E apedrejamento, quando a pessoa era apedrejada, era sentença de traição, cara. O povo queria uma resposta. Ou seja, se Moisés não desse uma resposta para o povo, o que eles iam fazer com Moisés? Apedrejar. Vocês estão me entendendo? Que quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós falamos mal. E Deus acabou de mandar codorna, Deus mandou pão, Deus tem feito maravilhas. Mas, cara, nós lemos no começo do versículo, foi Deus que mandou parar. Mas você acha que Deus mandou parar para que eles venham sentir sede? Deve ser isso, né? Deus tirou ele do Egito, fez milagres, abriu o mar vermelho, matou todo mundo, enviou pão, enviou codorna, enviou carne, enviou tudo, para a gente parar no lugar, para todo mundo morrer de sede. Eles não estavam entendendo o propósito de Deus. O propósito é lá na frente, irmão. Não olha agora, não se desespera agora. Mas eu tô acontecendo isso comigo. Não, meu, olha para frente, olha o propósito. Olha o propósito. Tem coisa, gente, que a gente não vai entender, não. Tem coisa que acontece, a gente não entende, não. Deus é doido, cara. Deus é muito doido. Cara, tem coisas que nós não vamos entender, mas entra no propósito de Deus. Seja apenas obediente. Amém? O propósito de Deus não está condicionado ao seu estado físico, com dinheiro ou sem dinheiro. O propósito de Deus está condicionado à sua obediência a Ele e aonde que Ele quer que você esteja. Quando nós falamos aonde, também significa o tempo. Ou seja, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Esquenta a cabeça não, mano, uma hora vai passar, ué. E se a gente está passando, uma hora vai passar. O que nós não podemos perder é o propósito. Porque se nós perdemos o propósito, nós vamos doidar o cabeção com nossos líderes, com o nosso líder, com o nosso pastor, com a igreja, e vai falar, não, você é doido, Deus me tirou do mundo para me poder passar o que eu estou passando? Foi o que o povo falou. Deus me tirou do mundo para me parar com aquela vida de gandaia, mulherada, droga, para me poder passar fome aqui, passar sede. Foi isso que o povo estava dizendo, né? E quantas vezes a gente faz isso? Mas o que Moisés fez? Moisés foi para o Senhor. Moisés foi para o Senhor. As nossas respostas estão em Deus. As nossas respostas estão em Deus. Nós não podemos ser aquele crente que nós começamos a ministrar, né, agora, que nós estamos falando de pessoas que não querem trabalho. Não, gente, nós temos que voltar a trabalhar, voltar a orar, voltar a parar de mimimi, guardar o nosso coração. Mas o Marcinho falou de uma forma comigo que não, ele não podia falar daquela forma. Meu irmão, guarda o coração aí, bola para frente. Se de resolver, vai lá e conversa. Porque, gente, o propósito aqui não era a vida de Moisés. O propósito aqui não era só aquelas pessoas que estavam reclamando. O propósito é que o povo de Israel, o povo de Deus, chegasse a Canaã. Entenda, o reino de Deus não está limitado a você pessoalmente.
O reino de Deus não está limitado a você. Eu falo isso com os jovens. Olha, quando você, gente, a gente entende, né? Jovem, tem uma idade, a gente quer namorar, quer fazer, já passei muito por isso, já apanhei muito, mas eu aprendi. E é difícil, porque é uma fase, né? A gente quer namorar, a gente quer gostar, a gente quer tudo no nosso tempo. E a gente esquece Deus, a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço, né? Quero ganhar, eu quero arrumar uma namorada, eu quero ganhar meu marido, eu quero ganhar minha esposa na força do meu braço. Ei, joelho no chão, meu querido. E no tempo certo, não é no nosso tempo. Amém? Não é no nosso tempo. E eu falo com eles, olha, se você obedecer, se você tiver Deus, cara, Deus vai enviar uma esposa para você, uma mulher de Deus. Deus vai enviar uma mulher de Deus para sua vida. Deus vai enviar um homem de Deus para sua vida. Um homem que obedece a palavra, um homem que tem princípios. E é isso que nós temos que procurar, pessoas que queiram obedecer a Deus. Davi fala assim: Senhor, eu sou amigo daqueles que temem ao Senhor. Dá uma impressão de egoísmo, né? Davi fala isso: Senhor, eu sou amigo daqueles que temem ao Senhor. Mas peraí, eu não vou conversar com mais ninguém? Não, não é isso, gente. É nosso. Mandou, até lembrei do vídeo que mandou no grupo da igreja aí. Cola-lhe pessoas que queiram a presença de Deus. Cola-lhe pessoas que não olham a situação, não olham a condição financeira, mas querem a presença de Deus. Às vezes esse irmão está do seu lado, às vezes não tem um carro, não tem uma moto, às vezes a casa falta 30 anos para pagar, às vezes está solteiro, às vezes não tem nada, mas é um homem de Deus. Tem fruto que para você possa comer, se alimentar. Entenda, Jesus, Deus está falando. Cola-lhe pessoas que obedecem a Deus, cola-lhe pessoas que ouvem a palavra de Deus, que levem a obra de Deus com seriedade, com amor. Cola-lhe pessoas assim, gente. Nós vamos longe. Continuando a palavra de Deus, versículo 6: Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha simboliza Jesus. Sabe o que quer dizer aqui? Não leva pessoas para você. O que eu estou querendo dizer? Não, eu não posso trazer pessoas para mim porque eu sou gente boa. Porque o Bruno é muito legal, o Bruno não ajuda, o Bruno não sei o quê. Não, leva pessoas para Jesus. Quem salva, quem cura, quem transforma é Jesus. Para de falar, não, esse aqui é os meus amigos, isso aqui fui eu que ajudei, fui eu que... Não, gente, nós temos que levar o povo para Jesus. Se você investir você na vida das pessoas, quando você cair, quando você falar alguma coisa, que nós estamos sujeitos a isso, as outras pessoas tudo cai. As outras pessoas tudo cai porque não estão firmadas em Jesus, mas estão firmadas em você. Por isso nós temos que falar igual João. Esse aí, está vindo que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Não sou digno. A glória de Jesus, a glória dele, quem me transformou, quem me transformou, quem traz a mudança de mentalidade, quem provê as coisas da nossa vida, quem cura é Jesus. E quando eu falo que Davi falava assim: eu sou amigo daqueles que temem ao Senhor, é pessoas, gente, cola de pessoas, sejam íntimas de pessoas que obedecem a Deus. Mas o fulano, não, você pode ser amigo do fulano, do ciclano lá fora, mas que sejam para influenciar eles, que venham falar o seu testemunho de vida, que eles venham ser contaminados com a presença do Senhor que há em você. Entende uma coisa? Acabou essa vida de vir aos cultos, ficar sentado, ouvir a palavra, ir para casa. Deus não te chamou para isso, meu querido. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você ser relevante nesse tempo. Deus nos chamou para nós mudarmos pessoas. É isso que Deus nos chamou. É muito bom ser porteiro, né? Tocar, é bom, mas cara, Deus tem muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais. Continuando o texto, versículo 6: Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Quem dá água para o povo beber é Jesus. Não é eu, não é você, não é eu. Vocês estão me entendendo? Outra coisa, cara, às vezes a gente quer conversar com as pessoas, a gente quer falar do amor de Deus, ou quer trocar uma ideia, aproveitar a situação. Cara, as pessoas não vão se abrir com um homem qualquer. As pessoas não vão falar nada da vida pessoal dela com uma pessoa qualquer. Elas vão abrir com uma pessoa que tem Deus, cara. Uma pessoa que tem Deus, que tem o Espírito Santo, que fala oculto e escondido. Pessoas que estão ligadas, conectadas aos céus, cara. Pessoas que não abrem mão de nada, que não chutam o balde por qualquer coisa, porque entendem que foi chamado por Deus, que servem ao Senhor incondicionalmente.
estando bem ou estando mal, estando doente ou não, cara. Pessoas que estão assim, nós temos que colar com pessoas que são assim. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E quantas pessoas estavam lá reclamando com Moisés que não tinha água, e Deus falando que, traz as pessoas, fere a rocha, que vai sair água, e o povo bebendo água. O povo de Amaleque começou a atacar o povo de Israel. Vocês estão me entendendo? Enquanto tem muita gente murmurando, achando ruim, cara, enquanto você está murmurando, velho, o diabo está atacando, meu irmão. Quando você está murmurando, tem gente levantando contra a sua vida. Você é visto. Você é visto. Ah, mas se eu não fazer isso aqui, a pessoa vai pensar. Não, gente, é um tempo, até falei com o pastor. É um tempo que a gente pode preocupar muito assim, com que as pessoas podem achar das nossas doideiras com Deus, não. Né? Eu não estou falando de mau testemunho, não. Estou falando de coisas, viver coisas em Deus. Às vezes Deus te fala algo, seja assim, faz isso. Mas o que as pessoas podem falar de mim? Não, ninguém faz isso. Cara, faz coisa para Deus que os outros não estão fazendo. A gente quer ser bênção na mão de Deus, a gente quer ser homem e mulher de Deus, mas a gente faz coisas que foi ministrado no começo do ano. Que esse ano seria um tempo de profundidade, vocês lembram? De profundidade, de ver coisas mais em Deus. E eu peguei essa palavra com Deus, cara. Eu peguei, cara. Eu nunca estou orando tanto a minha cara. Agora que entrou o propósito de orar, né? Que eu estou orando mais ainda. Cara, a gente não sabe. Então assim, é um tempo de oração, gente. É um tempo de oração. É um tempo de orarmos com a nossa família, de lutarmos com a nossa família. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Olha a maravilha. Enquanto Moisés deu água de beber para o povo de Amaleque começou a atacar. Cara, o povo de Amaleque, Moisés já falou: ei, Josué, vem cá, pega os homens, meu irmão. Pega os homens lá, os homens que são de guerra, e começa a pelejar, que cedinho eu já estou indo para o monte, e eu vou subir para o monte. E outra coisa, eu estou levando o bordão, estou levando o cajado. Cara, o que é isso? Bordão, cajado, simbolizava a presença de Deus, né? Simbolizava o agir de Deus, cara. Opa, você é doido? Se Moisés está pegando o cajado, o agir, com certeza Deus está no meio. Que toda vez que Moisés pegou o cajado, o mar abriu, né? O rio se transformou em sangue, ou seja, opa, Josué, imediatamente, porque ouviu o homem de Deus. Quando o homem de Deus fala com você, cara, obedece. Tenha ciência, tenha certeza. Vai. E Moisés falou: junta o povo e vai para a guerra. Josué, gente, ele não questionou. Moisés, mas nós não sabemos nem a quantidade que tem lá, nem sabe se nossos homens são fortes, se sabem lutar o suficiente para ver se vai dar certo, né? Nem sabe se nós vamos ganhar. Vai que eu estou subindo para o monte. E Moisés vai para o monte, e Josué vai com o povo lutar. E a Bíblia fala o seguinte, versículo 10: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Opa. Olha aqui, ó. Moisés sobe para o monte. Quem que vai atrás dele? Arão e Ur. Sabe o que tá querendo dizer isso aqui, ó? Meu irmão, quando você estiver vendo um homem de Deus, uma mulher de Deus fazendo algo, seja bênção na vida deles, ajuda eles. Moisés era o líder deles, cara, mas Moisés era um homem de Deus. Moisés vai para o monte, né? Arão e Ur não está sabendo de nada, só sabe que eles estão indo para o monte, né? Cara, Moisés está subindo, deixa eu ir, cara. Foi lá. E a Bíblia fala: ô Márcio, faz favor aqui. A Bíblia fala que Moisés, versículo 11, pode ficar aqui. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Opa, Moisés chega no monte e começa a interceder. Moisés foi pegar um cajado aqui, vamos mais. Moisés com o cajado dele, levanta com as duas mãos para o alto. Com as duas mãos, o cajado com os dois, sim. A Bíblia fala que quando Moisés, olha para você ver, gente, Jesus não falou nada. Moisés só falou o seguinte: vá pelejar contra o povo de Amaleque, e eu vou subir para o monte. Arão e Ur viu que Moisés, homem de Deus, pegou o cajado, que simbolizava a presença de Deus, simbolizava o agir de Deus. Moisés subiu, eu estou indo. E a Bíblia fala que Moisés era um homem de mãos pesadas, né?
eram homens de mãos, né, de trabalho, mãos pesadas. E a Bíblia fala que quando Moisés levantava a mão, igual o Márcio está aqui, o povo, que não tinha nada a ver, lá na frente, lutando, com espada, com guerra, o povo vencia. Vocês estão entendendo isso? O que é um mundo espiritual, gente? O que é um ato profético? O que é você se permanecer em pé? Isso aqui fala de posicionamento, fala de presença de Deus. Eu não consigo vencer as minhas guerras sem o bordão de Deus, sem a presença de Deus, sem o agir de Deus. E o Moisés abaixava a mão. Baixa a mão, Moisés. O povo de Amaleque já começava a ganhar a terra, começava a vencer. Moisés levantava, o povo permanecia. Moisés, opa, quem estava do lado de Moisés? Arão e Ur. Cara, você até é doido. Moisés levanta a mão, o povo começa a ganhar. Moisés cansa, abaixa, o povo perde. Não, levanta Moisés. Arão e Ur veio. Não, Moisés, vem cá, meu irmão, você é doido, o propósito aqui é maior. Senta aqui, mas continua com os braços levantados. Isso, continua que o povo está em guerra. A gente está rindo, a gente acha engraçado, cara, mas pensa no que está acontecendo. Está rolando uma guerra, e o posicionamento de um homem de Deus estava fazendo a diferença. Só que a Bíblia fala que os braços de Moisés começaram a ficar cansados. Cadê Ur? Vem Ur, vem Arão. Cara, o Moisés já estava 3-4 horas direto. O que os caras fazem? A Bíblia fala que Arão pegou de um lado o braço dele, o Ur pegou do outro e levantou. Isso. Assim, ó, a mão dele continuou dessa forma, e o povo prevaleceu contra o povo de Amaleque. Olha para isso aqui. Cara, Deus fala demais, cara. Deus fala demais. O pastor falou sobre 2 ou 3, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria, né? Olha aí, ó, a presença do Senhor aí. Olha a presença do Senhor. Entenda, tem coisa que é você e Deus. Tem hora que você vai ter que subir para o monte. Tem coisa que vai ser você e Deus sozinho. Mas tem coisas que Deus precisa de você, mas precisa de você em comunhão. Precisa de você com alguém. Tem coisas que Deus usa a minha vida sozinho, mas tem coisas que precisa de precisa do Arão. Sabe por quê? A questão não é se Arão é gente boa. A questão não é se Arão e Ur é gente boa, se Moisés é gente boa. A questão é que tem um povo em guerra. E os dois entenderam isso. Não, cara, nós estamos em guerra. Eu preciso de ajudar Moisés, e quando ele está com o braço levantado, o povo está vencendo a guerra. Intercessão, cara. Intercessão. Ajude o seu líder. Ajude o seu líder. Sabe por quê? Que se o líder cansar, se os braços dele cansar, baixa, o povo perde a guerra, cara. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas morrendo. Obrigado, gente, os atores profissionais aqui essa noite. Vocês estão entendendo, gente? É algo, né, figurativo, mas é isso que aconteceu. Arão e Ur entendeu que Moisés precisava de ajuda, que ele estava no propósito maior. E o propósito maior era o quê? Era vencer a guerra. O propósito de Deus é que o povo vencia a guerra contra o povo de Amaleque. Mas quando Arão e Ur entendeu que, quando Moisés abaixa as mãos, abaixa o bordão, que significava o agir de Deus, significava a presença de Deus, o povo perdia a guerra. Nós não vamos vencer as guerras sem a presença de Deus. Para nós vencermos a guerra, precisamos estar unidos. Precisamos do bordão do Senhor. Simbolizava o agir de Deus. Ei, seja peso para o seu líder não, cara. Seja bênção para a vida dele. Facilita a vida dele. Moisés, quando começou a subir, Arão, a Bíblia fala que Moisés não falou nada com Arão, não falou nada com Ur. Moisés pegou o cajado, deixa eu ir, Cara, um homem de Deus, uma mulher de Deus começou a fazer algo, vai atrás dele. O homem de Deus abriu uma boca, meu irmão. Escuta, tá saindo ouro ali, ó. Cola ali pessoas que estão obedecendo a palavra de Deus, estão entendendo o propósito. Detalhe: o que Arão e Ur e Moisés estavam fazendo aqui, ó, era para o povo vencer. É o mesmo povo que estava reclamando de água, que queria apedrejar Moisés, que queria uma resposta imediata, porque onde que eles tinham acampado não tinha água.
é o mesmo povo. Vocês estão me entendendo? Cara, infelizmente a nossa caminhada vai ter pessoas que murmuram, né, pastor? Que murmuram, que nos traem, que falam mal. Mas, cara, não liga para isso não. Faça como Moisés. O propósito é maior que isso. O propósito não é um reino. O propósito é um reino. O propósito são pessoas. O propósito é um reino. O propósito são pessoas. Vocês estão me entendendo? Não tem um alinhamento de alma aqui. Ah, não, mas Moisés, para. Você é doido? Moisés, para. Não. E a pessoa... Agora eu fico tentando imaginar o seguinte: se Arão e Ur não tivessem subido junto com Moisés, vocês estão entendendo que era um plano de Deus? Afinal era Moisés era o cara, pô, você é doido, né? Deus podia dar força às pernas de Moisés, que a Bíblia fala que eles ficaram até o pôr do sol, cara, com os braços lá. Até Arão e Ur cansou, mas é um cansar que foi suportado, porque eles entenderam o propósito de Deus. Agora eu fico imaginando se Moisés sobe sozinho, se não tivesse duas pessoas ali para ajudar ele. Ei, líder, ei, crente, você pode ter Deus o que for, Deus pode abrir o mar vermelho com você. Você pode ter um cajado aí de Deus aí que transforma o rio em sangue. Vai ter um momento que Deus quer usar você com outras pessoas. Vai ter um momento que Deus quer usar você coletivamente. Se permita ser ajudado, se permita ter pessoas que possam lhe abraçar, porque senão, cara, vai cansar. Tem hora que vai cansar. E o propósito não é você estar ajudando, o propósito é o povo estar vencendo. Entenda, o reino não se limita em nós, em você. O propósito é o reino de Deus, é o povo de Deus. Versículo 12. As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram. Versículo 13. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo as fio de espada. Resumindo, o povo conseguiu vencer a guerra. O povo conseguiu vencer a guerra. Graças a quem? Ao mover de Deus. Graças a líder, graças a pessoas que entendeu que precisava de haver uma intercessão, precisava de ajudar, porque o propósito não era só os três, o propósito era o povo. Amém? Entenda essa noite, cara, quando você não está bem, pessoas que estavam precisando de você, cara, precisando de uma palavra sua, precisando do seu testemunho, vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Lembra quando eu falei que Jesus falou assim: pega os anciões do povo, né? Você lembra que eu falei que você pega os homens, os anciões do povo e vai para a rocha? É Deus querendo mostrar. Deus quer mostrar quem é Deus na sua vida. Deus quer mostrar quem é Deus na sua vida. Permita que isso aconteça, cara. Permita que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou grato muito a Deus que o Senhor tem feito na minha vida. Eu determinei com o Senhor, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Quero parar com esse negócio de mimimi, ficar caindo à toa. Quero mais, Senhor. Quero mais. E eu até falei com o pastor, falei: pastor, tô achando que eu tô doido, porque a gente vai provando as coisas de Deus, vai ouvindo algumas coisas de Deus, mas não parece que, gente, parece que é só eu que estou ouvindo isso. Eu falei com vocês, né? Eu decidi, cara, não ser um crente superficial, não ser só mais um na multidão. Eu decidi ser relevante no reino, né? Ser bênção na vida de pessoas. Cara, não perca tempo, cara. Não perca tempo. Às vezes acaba o culto ali, ó, pega uma pessoa, conversa, troca uma ideia. Mas não conversa só com aqueles que você se dão bem, não. Sinta o Espírito Santo vai te guiar. Aquela pessoa está precisando de um abraço, precisando de uma boa palavra. Às vezes a pessoa entra aqui, cara, precisando de uma boa palavra, precisando de um abraço, ou precisando de ver o agir de Deus. Aí, cara, a gente está preocupado com tanta coisa, às vezes, nossa, não tem nada a ver com o que Deus está fazendo, né? Nada contra, gente, né? A gente conversava sobre futebol, alguma coisa, mas, cara, vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Eu lembro uma vez que... Cadê o John? O John está lá atrás. Eu lembro uma vez que eu conversei com o John aqui, eu falei assim: ô John,
Estava conversando com ele algumas coisas, ele estava passando algumas situações. Só, John, você acredita que lá em casa, depois que ele falou que terça-feira o John está precisando de um apoio, de um abraço. E eu lá em casa, acho que eu vou até ajudar o Marlon aqui, acho que aquela época, fui ajudar o Marlon com uns negócios aqui. Veio na minha cabeça assim, ó, vai lá no John rapidinho, do nada veio na minha cabeça. Eu pensei assim, cara, que eu fiquei, não, John, velho, 7h30, o John ia ter chegado cansado do Ceasa, velho. Né? Eu falei assim, isso ficou da minha cabeça, né? Conversei com o John ali, o Bruno, era de Deus, velho. Nossa, velho, tava chorando lá em casa, precisando de um abraço, precisando de tudo. Ô, John, me perdoa, velho. Vocês estão me entendendo, gente? O Espírito Santo, cara, ele é muito sutil. Deus tem falado. O problema é que nós não estamos ouvindo, sabe? Nós estamos preocupados com tantas coisas. E o Senhor, John, me perdoa, porque eu vejo isso na minha cabeça e eu pensei que era de mim mesmo. Sabe por quê? A gente quer levar as coisas para o lado racional. Não, gente, servir a Deus não é racional, não, é espiritual mesmo. Porque eu levei para o racional e falei assim, John chegou cansado, não vai querer visitar agora. Não, Deus estava querendo que eu ia lá trocar uma ideia com ele. Desde que eu só olhasse para ele e falava, Deus te abençoe, como é que tá, meu querido? Só falava isso com ele. Mas ele, na época ele precisava, ele me falou isso comigo, eu entendi que era a voz do Espírito Santo. Eu tenho buscado isso, sabe, pastor? Então, hoje, acho que quase há 10 dias. No começo do ano a gente falou muito sobre a construção, né, pastor? A gente pensou algumas coisas, que a gente, né, poder ter alguma estratégia para a gente tá mexendo na construção, né, para algumas coisas estar andando. E eu pensei, estava lá em casa lendo a Bíblia, orando. Do nada veio um sentimento no meu coração, sabe? Em relação à construção aqui. Até mandei pro Márcio, né? Cadê o Márcio? Você lembra, Márcio? Sem ser hoje. Hoje ligou umas 3 vezes pra ele. Uma semana e pouco atrás, eu só, Márcio, o que a gente tem que mexer na igreja, cara? Assim, na construção. Só, Bruno, a gente tem que colocar a cisterna, a gente tem que colocar a manilha na cisterna, perigo a gente perder a cisterna, a gente tem que fazer muita coisa. Ah, tá. Conversei algumas coisas em relação à construção com ele. Entendi. Ele falou, Bruno, é triste, né, que a gente quer a coisa fluir, mas conforme algumas situações, enfim, a gente conversou em relação à construção. Gente, diante de Deus, cara. E eu falei, Senhor, eu não quero ser um cara comum, cara. Pode contar comigo, cara. Eu até falei com o pastor, Senhor, pastor, tem hora que eu converso com os jovens, pastor, parece que Deus entra em mim, eu começo a falar, e os jovens começam a rir por lá. Que vocês estão rindo? Não, nós falou isso ontem, amém, glória a Deus, está confirmando, né? Os jovens estão ali de prova. Então, assim, glória a Deus, Deus está podendo contar comigo esse tempo. E, pastor, e assim como Deus levantou, cara, Arão e Ur, que você possa contar comigo, cara, nessa obra. E Deus me pediu para me ofertar meu carro, cara. É do Senhor. Do nada veio esse sentimento, Senhor, mas... E eu tô assim, que é isso? Meu carro, tadinho, meu carro não é muita grande coisa não, mas... mas o lindo tem que cortar na alta aí, né, pastor? Aí Igarapé, leva o povo, leva os outros. Mas enfim, gente, e sumiu. Não foi nem porque eu tive essa conversa com o Márcio, não, foi depois. E eu assim, será que o senhor quer meu carro mesmo? E o pastor deve saber um pouco isso quando ele ofertou o carro dele, né? A gente fica assim, será que foi Deus mesmo? Mas será que não foi um sentimento que eu fiquei com dó, nada? Desse jeito aí. Só que, gente, foi um sentimento, cara, foi um sentimento tão assim, em paz no meu coração, porque sempre tive carro assim, depois de 18 anos, sempre tive carro. Teve uma época que eu comecei a mexer com catira, não sei o que, peguei um carro em 2 meses. E eu amo carro, amo moto, mas tipo assim, eu não me preocupei com isso. E eu não falei nada com a Jaqueline. Gente, amém. E eu fiquei quietinho. Aí eu olhava pro carro assim, Senhor Deus. E eu tranquilo, sabe? Muito tranquilo, muito em paz. Eu disse, amém, Senhor. E a Jaqueline nada, Senhor. Agora você tem que gerar no coração dela, senão e se ela endoidar? Que tem mulher que endoida, né? Né? Você é doido, dá o carro. Tô com um menino pequeno aqui, não tem hospital no Belo Viana. Eu falei assim, ei, meu irmão,
É um tempo de nós provarmos que Deus é conosco ou não é, conforme essa palavra. Ou Deus está no controle ou não está, meu querido. E eu caladinho, não falei nada com ela, não. Senhor, se é da tua vontade, Senhor, hoje vai gerar paz no coração dela, ela vai entender. E outra coisa, Senhor, não é duvidando muito do Senhor não, né? Mas vou fazer um propósito contigo que é agora. Senhor, é para construção? É para construção. Posso contar com o seu carro? Senhor, não tem nada, estou praticamente desempregado, vendo de bico, minha esposa também de bico. É eu mesmo? É você mesmo. Você lembra da passagem da viúva? Lembra da passagem da viúva? Ela deu tudo que tinha. Eu até respirei essa. Amém. Senhor, mas como, Senhor? Como é que eu vou dar o carro? A galera está precisando de dinheiro para poder comprar ferragem, cimento. Senhor, eu vou fazer um propósito contigo então. Se for o Senhor mesmo que falou isso comigo, eu vou chegar lá no depósito e vou fazer o seguinte. Vou falar com o dono do depósito o seguinte: que nós, a igreja, está querendo voltar a mexer com a construção, que nós temos uma compra, né? Eu joguei lá uns 5 a 10 mil, e que se for do Senhor, Ele vai pegar meu carro no negócio. Não precisa nem de eu vender, não. Ele vai pegar meu carro para bater. Senão é que não, a gente tinha que vender o carro primeiro, né? Para depois pegar o dinheiro, comprar material. Não. Aí eu fui lá. Falei nada com a Jaqueline. Até respirando, né? Chamei. Fui no depósito. Falei, não, gente, deixa eu falar isso aqui. Ô pastor, você sabe de alguma coisa? Você sabe de alguma coisa que eu falei aqui? Sabe de não. Deixei surpresa. Gente, eu falei, mas eu fui na casa dele. Hoje ele não estava lá, não. Pode perguntar ao Davi. Aí, gente, aí eu fui e falei assim: ah, não, minto. Antes de eu fazer esse propósito, eu chamei a Jaqueline. Só que antes de eu falar com a Jaqueline, eu falei assim: ô Jaqueline, você está preparada para ouvir a voz de Deus? Eu ficava brincando com ela assim. Você está preparada para ouvir a voz de Deus? Que é isso, Bruno? Fala o que você está querendo falar. Não, só estou perguntando, né? Você está preparada? Não sei. Aí ontem, né? Hoje é sexta, né? Aí quarta, quinta, foi ontem. Jaqueline, nós estávamos almoçando, nós oramos, né, no propósito, 1 hora. Falei assim: Jaqueline, deixa eu falar isso aqui. Deus me pediu meu carro. Aí ela: e eu olhando para ela assim. Tipo, querendo saber o que ela vai falar, né? Que eu falei: Senhor, gera paz aí. Uai, onde Deus faz não tem confusão não, irmão. Né? Tem confusão não. E eu disse: e aí, amor? Ela falou assim comigo: Bruno, se foi Deus que te falou, que gerou isso, você, quem sou eu para falar alguma coisa? Amém. Mas ela ficou meio assim: não, mas é de Deus mesmo? Aqui, ó. Ela ficou meio assim: é de Deus mesmo? Eu falei com ela: eu já sei que é de Deus, mas eu fiz um propósito com Deus de ir lá no... Tá filmando? Tá filmando? Fiz um propósito de Deus para ir lá. É que eu ia falar o nome da pessoa aqui. Eu falei, o que eu estava falando? Eu vou lá no depósito agora. Tinha acabado de orar. Estava no fogo, pastor, fogo puro. Não, você é doido, preparou o ambiente, meu irmão. Jesus tá agindo, né? E eu fui lá, chamei o dono do depósito. Gente, e tem uns trem, pastor, que parece que... Pastor, nesse meio tempo, uma pessoa falou comigo: eu sou Bruno, conheço uma pessoa que passa carro bom, não consulta nome nem nada. Você pode até pegar o seu Uno para dar de entrada, desse jeito comigo. Eu falei assim: velho, bem agora? E fala isso comigo bem agora? Eu tô assim: beleza, irmão, vou guardar seu contato aí, né? Tipo Tissan, né? É desse jeito, pastor sabe o que eu tô falando. Jaqueline, vou lá agora. Gente, quando eu cheguei lá, o rapaz estava sentado: quer conversar com o senhor, viu? Beleza? Não, beleza, já me conhece. Fiz um serviço para ele uma vez aí. E demorou. Só, meu Deus do céu. Aí foi, graças a Deus. Demorou umas meia hora, gente. Você me viu lá, né? Ali, de onde você me viu lá, ó. Aquele momento ali. E aí trocou ideia comigo, expliquei a situação para ele: ó, a situação é essa, nós somos da igreja, estamos querendo voltar à construção, eu creio que Deus está no controle daquela construção ali, tal, e eu quero colocar meu carro no negócio. E falou assim: que carro que é? O carro não é um carro novo não, mas ajuda, né? É um carro bom, não é muito novo não, mas é um carrinho velho.
mas eu quero colocar no negócio para a gente poder estar, a gente quer voltar a mexer, a gente quer mexer para não parar. A gente tem muitas compras, eu sei que você fez parceria com nós, você sabe que a gente arcou com tudo aí, enfim, morreu o assunto. Ele foi e falou assim: mas vamos fazer o seguinte, às 2h30 você volta. Era 1 e pouca, daqui a pouco você vamos almoçar. Beleza, você volta e traz o carro aí. Fui lá em casa, meu filho, dei uma limpada no carro, passei um pretinho. Desceu o carro lá, o Rafael me encontrou aí, você lembra? O Rafael não, o Jonathan. Aí fui chamei. Beleza, vamos lá. Ele entrou no carro, ligou, bateu, tudo pegou normal. Aí, ó, o ninho tá bom, senhor. Tá legal, o ninho tá bom aí, ó. Foi cortando a alta, não, tal. Pega os documentos aqui, deixa eu puxar ali. Eu falei assim, tá faltando uns documentos, tá faltando pagar algumas coisas no 2019. Mas tá no meu nome, tá tranquilo, amém. Puxou lá. Fiquei esperando. Não, a menina vai puxar os documentos. Pode puxar, tal, tira foto aí, tal. Puxou os documentos. Bruno, é o seguinte, tá com uma dívida aqui de documento 2019 e uma multinha aqui de transferência, que eu demorei a transferir. A Lena tá aí não, né? Cadê a Lena? A Lena sabe, né, Lena? É que eu comprei o carro no marido dela e demorei a transferir, aí vem uma multa pra mim. Mas enfim, ele puxou lá, deu um total de 500 e pouco. E só Bruno, e esse valor aqui, Rafael, vamos fazer o seguinte. A minha intenção era passar o carro por 5 mil. 5 mil. Né? O valor tabela FIP é 6. Geralmente a pessoa paga 5 mesmo, 4,5. Olha lá, né? Só Rafael, vamos fazer o seguinte. Com essa dívida aí, vamos fazer um negócio. Pode bater 5 mil reais no carro. Vamos puxar a tabela FIP então. Aí a tabela FIP 6 mil. Vamos fazer o seguinte? Fechou então, fechou o negócio. Sério mesmo? Fechou o negócio. Gente, cadê as palmas pro Senhor? Ô, gente, não prova Deus não, que Deus prova, cara. Não prova Deus não, que Deus prova. Então assim, só contando um pouco que Deus tem feito. Graças a Deus, pastor, vamos voltar à construção. Eu fiquei na cola do Márcio hoje. Márcio, qual ferragem que é? Qual ferragem por quê? Ele estava me perguntando se ele vai ter esse estoque lá pro imediato. Eu falei, não, a gente da igreja, a gente mexe no final de semana, os irmãos ajudam, enfim, né? Todo mundo conhece a história aí. Mas em nome do Senhor Jesus, eu creio que foi Deus. E eu falei com Deus, conta comigo. E não se assusta, sabe, pastor? Não se assusta. Se foi Deus que falou comigo, Deus vai gerar outras pessoas aqui esse ano ainda. Deus falou isso comigo. Deus falou assim, ó, você abre uma porta que muitas pessoas pensavam que não podia fazer isso, mas Deus está falando. Feche seus olhos neste momento aí. Senhor, neste momento, Senhor, Deus, o Senhor tem falado, Senhor. O Senhor tem falado nesses dias. O Senhor tem falado, Senhor, buscai o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar, Senhor. Eu quero ser um homem, Senhor, que queira buscar a Tua presença, queira ouvir a Tua voz, que queira se jogar em Ti, Senhor. E eu falo com o Senhor que o Senhor pode contar comigo, Senhor. Senhor, neste momento, eu creio que foi o Senhor que falou comigo. Pai, neste momento que o Senhor possa falar no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo, Senhor. Que o Senhor venha mostrar ao Teu povo a Tua fidelidade. Que o Senhor venha mostrar ao Teu povo a Tua fidelidade. E da mesma forma que eu pude ouvir a Tua voz, que o Teu povo, os Teus homens, mulheres, jovens, crianças, venham ouvir, Senhor, a Tua voz. Venha queimar no coração da mesma forma que o Senhor queimou no meu. Venha gerar amor da mesma forma que o Senhor tem gerado em mim, Senhor. Que venha fazer primeiro em mim, Senhor. Oh, Senhor, venha levantar homens nesse tempo, Senhor. Homens que querem olhar para os Teus olhos, Senhor. Porque quando olhamos para os Teus olhos, o Senhor mostra quem nós somos, Senhor. E nós não somos nada, nós não temos nada. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor.